para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. Hoje eu trago um assunto muito importante para tratar com você que está aí do outro lado nos ouvindo. Nós vamos falar hoje sobre o papel do psicólogo na proteção da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos. Novidade essa que nós vamos conversar agora com você, e o nosso convidado de hoje, nós recebemos o psicólogo Sebastião Diniz para uma conversa sobre o papel da psicologia na ampliação da proteção da Lei Maria da Penha, que é uma novidade muito boa aí para você que está nos ouvindo, para você que já sofreu, para você que conhece alguém que sofre, para você que a gente nunca sabe o dia do amanhã, mas que tem mais essa lei aí para amparar você na luta contra a violência. E ela continua sempre, né? E a gente tem que estar bem informado para passar por toda essa situação. E para nosso começo de conversa, seja muito bem-vindo, Sebastião, ao Entrevistas DPE. Obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês, contribuindo com esse momento de cidadania, acolhimento, né, e orientação. É um prazer em recebê-lo. Sebastião, fala pra gente como é que você enxerga a ampliação da Lei Maria da Penha, né, para incluir casais homoafetivos e mulheres transgênicos, e qual é a importância dessa decisão para o campo da psicologia? Para a psicologia, ela vem ampliar todo esse amparato do acolhimento, né, emocional, né, todo esse processo em querer denunciar. Né? É o primeiro passo, né? Você tem que querer e você tem que buscar os recursos, né, que você tem como mecanismo, essas equipes multidisciplinar dentro do sistema, que é o programa da Casa da Mulher Brasileira, né? Ele inova quando ele acolhe essas vítimas, né, de agressões, né, dessas violações dos direitos humanos, e tende todo esse processo nesse amparato. Quando a gente vem para o campo, né, dos casais homoafetivos, era muito mais difícil chegar nas delegacias, né, para você elaborar um boletim de ocorrência, né, e você ser visto como um casal, né, essa configuração familiar, né? Então, quando abre-se, né, esse processo para essa inclusão, só vai trazer essa junção justamente para o que há de melhor dentro desse processo do acolhimento psicológico, a equipe de serviço social, né? A questão das delegacias especializadas, que tem cada pessoa capacitada e treinada para lidar com todas essas pessoas que estão emocionalmente abaladas, né, e precisam realmente recorrer a buscar essa ajuda, né, no sistema. Então, ainda no Brasil, nem todas as instituições elas estão preparadas para lidar com esse processo do acolher as famílias homoafetivas. Né? A gente sabe que a intolerância religiosa ela ainda é predominante, né? Onde a gente vive uma sociedade que é extremamente racista, que é extremamente LGBTfóbica, né? A gente sabe que as mulheres elas são vítimas desse machismo arraigado culturalmente, né? E a gente sabe que ainda nós temos muito ainda a fazer num amparato legal para diminuir essas violações, né? E aí a gente vê ainda pessoas, né, tendo comportamentos agressivos nas redes sociais, brincadeiras nas redes sociais, aonde traz à tona todo um processo dessa cultura machista, né? Onde a gente vê também muitos críticos, né? E pouco acolhimento e pouco apoio, sabe? Então, o papel do psicólogo, ele traz justamente isso, né? É a escuta qualificada para iniciar o processo, né, do encorajamento dessas mulheres e dessas famílias homoafetivas em querer denunciar. Né? Porque dentro do nosso consultório também nós temos esses links para fazer esse amparato de denúncia, mas tem que ter, né, a vontade de cada paciente, né? No meu consultório eu recebo muitos casais lésbicos, muitos casais de gays, meninos, né? Trans, sobre violência, né? E aí
a gente vai fazer o quê? A gente vai dizer, não denuncie, permaneça nesse relacionamento, porque é o melhor que você tem a seguir, né? Então, essa decisão você tem que deixar ampla para que esses casais se sintam à vontade e, né, tenham essa atitude, né, essa disponibilidade de chegar lá e vamos, né, colocar um ponto final nessas questões ainda que eu sofro dentro de casa, porque não é só os casais héteros que sofrem violência, né? Além dos casais héteros, existe a comunidade LGBTQIA+. Existe uma questão muito preocupante, que é justamente os transtornos, né? A gente não sabe fazer uma triagem para identificar se eu tenho um transtorno, se eu tenho um TOD, né? Se eu sou bipolar, né? Então, como é que eu vou lidar com isso, né? Então, todo esse processo, a gente também, quando se envolve com alguém, a gente não recebe uma bula dessa pessoa. Exatamente. Né? Essa pessoa não vem com uma bula para mim, olha, eu tô me envolvendo dia tal, ele nasceu assim, tarará, não tem nenhuma esquizofrenia, não tem nenhuma psicopatia, não tem nenhuma bipolaridade, não tem nem TOD, tá? Como é que nós vamos saber? Né? Então, é analisar com mais cautela essas relações também que a gente acaba, muitas vezes, pela carência, pelo impulso, né? Se deixar manipular e se deixar levar pelos comportamentos tão rápidos em relações que, quando você pensa, nós já estamos, né, envolvidos. Exatamente. É aquele momento que você para conhecer, e no momento em que você está conhecendo ali o seu companheiro ou sua companheira, vai aquele período de envolvimento. Uhum. Você já está envolvido no relacionamento. E por N questões fica difícil sair. No caso da mulher, tem a questão dos filhos, Sim. Tem a questão do eu dependo financeiramente, eu dependo emocionalmente. E essa questão do emocional, ela abala muito quaisquer relacionamento. Então, fica muito difícil sair. São diversos fatores, né? Que, na verdade, Isso. você... é muito fácil você apontar alguém e falar assim, por que não denunciou? Nossa, ela esperou 4 meses para denunciar. Será que ela tinha esperança de... Quem sabe, de repente... É essa questão, né? Também, Sebastião. Por exemplo, às vezes a pessoa até quer buscar uma ajuda, mas rola a questão do preconceito. Sim. A pessoa fica pensando, nossa, eu vou me expor, todo mundo vai ver que eu passei por isso, isso e isso. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas recebem mais julgamento do que apoio, do que ajuda, do que acolhimento. É um momento em que eu estou precisando de ajuda, não é um momento em que eu estou querendo julgamento dos outros. O julgamento, ele vai me ferir mais do que eu já estou machucada, né? Dependendo aí da situação que a pessoa passou, já está machucada e ainda vai receber julgamentos, críticas, infelizmente que a comunidade LGBT recebe muito. Infelizmente, críticas. O preconceito é aí na cara, dura, e em todos os sentidos, como a gente anteriormente estava conversando, em relação a indígenas, crianças especiais, LGBTs, e muitos. É uma infinidade aí de preconceito que a gente enfrenta no nosso dia a dia, que só quem já passou na pele sabe como é que é. É verdade, as pessoas hoje elas têm muito preconceito, né, com etarismo, né? As pessoas, as pessoas não podem envelhecer. Todo mundo está num processo Exato. de, né, nascer, crescer, né, ser adolescente e tal. E todo mundo vai envelhecer um dia, né? E como é que você começa a ser excluído e a ser apontado também numa sociedade? A gente também sofre o preconceito por já estar na meia-idade. Exatamente. Que coisa que a juventude deve saber, que um dia você vai chegar também nessa idade, e queira Deus que chegue, né? Queira porque Deus tem que muita chegue, gente, né? Nem chega. Exatamente, porque hoje essa juventude, elas estão muito mais envolvida em diversos fatores, né? Diante da questão da drogadição, né? O suicídio é um apontamento fortíssimo, né? Por questões ainda de definição de orientação sexual, aonde você se encaixa na sociedade, o que você prefere, como é que você se sente, né? E esse preconceito ainda que você é ensinado dentro da sociedade, você perpassa
por todo esse preconceito dentro da escola, aí vem a família, aí vem a questão da intolerância religiosa, porque se você não for católico e você for de outra religião, você vai para o inferno. Então, existe diversos ainda questões de entendimento para que essa juventude realmente seja esclarecida com toda essa pluralidade, essa diversidade cultural, diversidade sexual, diversidade múltiplas, né? A gente tem que respeitar. Eu, como profissional, como psicólogo, quando eu recebo um paciente que diz que tem determinado desejo por determinada situação sexualmente, eu vou buscar, né, ajuda, né, e vou tentar orientar esse paciente a realmente se encontrar, né? Eu não traço ali um perfil desse paciente onde eu digo, vamos reverter esse processo, né? Porque a partir do momento que ele fala, eu não quero mais ser gay, que, né, profissional sou eu que vou reverter esse processo, então vamos fazer a cura de uma pessoa que não quer mais ser gay. Não existe isso. Nós, profissionais, nós não podemos fazer isso. E é proibido, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele traz a resolução 099, né, aonde ela protege esses profissionais justamente para trabalhar esse processo da autoproteção e o atendimento, né, da homossexualidade. Então, hoje a gente tem diversos conceitos da homossexualidade nos consultórios, né, e nem todos os profissionais que não querem atender, porque existe ainda, eu acho incrível, porque nas profissões no Brasil, nós escolhemos quem nós devemos atender, né? E não era para ser assim, né? Eu sou psicólogo, eu vou atender só os evangélicos. A minha formação foi através da igreja, então eu vou ali me formar na psicologia, mas eu vou atender só a população que é evangélica. É aí que está errado. Né? Então você tem que ser o profissional sem religião, você tem que ser o profissional sem a homossexualidade, você tem que ser o profissional. A minha identidade, quanto pessoa, ela não vai influenciar no comportamento de ninguém, porque ninguém influencia ninguém a ser, né? Como diz, influenciar as crianças na escola sobre o kit, né? Na época que nós tivemos uma campanha aí muito acirrada com a questão do preconceito, não vamos deixar as pessoas LGBT fazer palestras nas escolas porque vão influenciar os nossos filhos, né, no pré-escolar a ser menino, a virar menina, né, e a menina a virar menino. Então, assim, não existe essa influência. O que existe é uma percepção muito grande da tua sexualidade que tu traz já à flor da pele, né? Então, você não é ensinado, né, a ser homossexual. E aí a gente tem que estar preparado quanto profissional para saber driblar todos esses processos ainda, que é um rito, né, de preconceito, é um rito de formação, é um rito ainda de pessoas que estão buscando se especializar em determinadas questões para dar uma luz para essas pessoas que ceifam suas vidas de uma forma tão brutal. Exatamente. Né? É complexo quando eu vejo um jovem de 15, 16 anos se mutilando. É complexo quando eu vejo um jovem de 13 anos tentando saber por que ele gosta de meninos e não de meninas. Né? Ou ele gosta dos dois e o medo daquele processo, nessa aceitação da família, é o quê? A rejeição. Né? Todo esse processo onde ele vem se resguardando, né, no termo da sua colocação para a sua família. Então, é um processo árduo ainda que a gente precisa trabalhar muito no Brasil, onde essa população ela deve realmente ser manejada, né, por profissionais que tenham toda uma expertise de vivência, né, de acolhimento, de encaminhamento, e que isso não pare só aí para casais LGBT dentro do sistema da Maria da Penha. Né? Quando o STF traz essa decisão, é porque é o lugar
né, que as pessoas adentram com mais facilidade e tem um maior número de acolhimentos dentro dessas casas, para que essas equipes já tenham uma vivência e uma expertise no trabalho com essa população. Exatamente, é como você fala mesmo, precisa de um preparo, né, para lidar com todas as situações. Eu, como mãe atípica, eu sofro muito preconceito ainda em repartições, em locais públicos, porque as pessoas não sabem lidar, simplesmente não sabem lidar. E eu já enfrentei muitas situações que, nossa, eu sinto na pele da pessoa que sente o preconceito, da pessoa que sente a rejeição, da pessoa que sente a indiferença. É muito ruim. Eu sou vó de uma criança indígena e sou mãe atípica, mãe de uma criança com autismo. Então, eu já sofri várias coisas quando eu chego em determinados locais. Não são todos, tem locais que você é bem acolhido, você é respeitado. Ainda tem pessoas que têm empatia e respeitam, mas são poucas. Poucas, é verdade. Pouquíssimas. Então, eu te entendo muito essa questão de vocês, da classe dos LGBT, o que vocês passam, o que vocês enfrentam no dia a dia de vocês. Então, essa lei, ela veio para somar, ela veio para dar um pouco mais de igualdade. Sim. E que violência todos nós sofremos. E por que não essa classificar, e por que essa classificar de fora? Né? É uma das questões, Adriana, que as pessoas sempre falam assim, os LGBTs, eles querem ter privilégios, né? Não é questão de privilégios, é questão que quando se trata da sexualidade, orientação sexual, dessa sigla, que ela é tão complexa e cada vez ela aumenta mais, os olhares são totalmente torturantes, são olhares que realmente ceifam vidas. Não adianta que a gente não... vamos fazer uma comparação. Vamos fazer o dia do hétero, porque... Mas o que é ensinado na sociedade? Que é legal ser heterossexual, casar, né, ter filhos, tal. É ensinado que é legal ser homossexual? Não. Para onde? A primeira coisa, que quando uma família suspeita, né, da sexualidade de um filho ou uma filha, vai ter que virar homem, porque senão vai para o inferno, né? Porque a minha religião não aceita. Então, esse é o primeiro passo que a família já pensa, né? Se for um pai machista, ele vai dizer que vou virar homem levando ele para um prostíbulo, né? Com todo respeito às meninas que fazem o programa, né? Mas também isso não é o suficiente para que esse jovem ou essa jovem tenham essa decisão. A família não dá oportunidade para a conversa, o diálogo, né, ser entendível para que pai, mãe, eu sou diferente, né? Eu, aos meus 14 anos, quando eu falei para minha mãe que eu era diferente, que eu não tinha desejo por meninas, né, a minha mãe não tinha estudo, a minha mãe era uma zeladora, né? Naquela época ela trabalhava em escola pública, né? E aí meu filho, como assim? Você é diferente por quê? Eu falei, mãe, eu não sinto, né, desejo quando eu vejo uma menina. Mas quando eu vejo um menino bonitinho, né, isso me desperta, né, me atrai. Então ela falou assim, não, mas vamos conversar, vamos conversando. Ela nunca me apontou, né? Ela sempre... Claro, de primeiro não foi fácil para o apoio, né? Naquela época que eu venho. Mais né? difícil ainda. Mais difícil ainda porque não tinha tanto acolhimento, não tinha tanta orientação como nós temos hoje, mas é um processo ainda que hoje eu vejo os pais ainda torturam seus filhos, né, por conta da homossexualidade, né, e querem encontrar um profissional que faça essa reversão, né, da homossexualidade também, e apelo para as questões religiosas, porque no Brasil existe também locais que internam LGBTs para fazer essa reversão, né? E aí a gente fica se perguntando por que a gente não sabe, né? Eles estão fantasiados ali de que nome essas clínicas, né? Mas nós sabemos que existe ainda esses grupos que estão lá para tentar reverter esse processo. E aí é quando a gente tem no país, volta a frisar,
o maior número de pessoas se suicidando, jovens principalmente. Aí vem as pessoas que se mutilam, né? Aí vem as pessoas que têm preconceito com a sua cor, né? Não se aceitam. Já pensou uma pessoa pegar uma esponja, uma criança pegar uma esponja depois que ela foi criticada na escola, chegar em casa, mãe, eu vou me limpar porque eu não quero mais essa cor. Porque na escola lá as meninas falam... de cortar o coração. É de cortar o coração, né? Essa sequela que essa criança vai viver, vai crescer, como é que ela vai, né? Exatamente. Seguir com esse processo da aceitação. Hoje é o bullying, né? Hoje é o bullying. Antigamente, quando a gente já tem mais ou menos meia idade, quando eu era criança, na época da minha escola, eu era muito, muito taxada pelo fato do meu cabelo ser enrolado. Uhum. E hoje... eu creio que ficou sequela. Hoje eu não consigo ficar sem alisar o cabelo. Uhum. Porque fica aquela questão, aquela coisa na tua cabeça. Que você tenta se aceitar do jeito que você é, do jeito que você nasceu, mas sempre tem aquelas taxativas, aquele preconceito que te circula. E eu vejo muito os LGBTs lutando pelo respeito e a aceitação. E eu como mãe, né, como mãe hétero, se um filho meu chegasse para mim, eu tenho 3 filhos homens, se um chegasse para mim e dissesse, mãe, eu gosto de menino, ele não ia deixar de ser meu filho, eu ia amar do mesmo jeito. Mas a primeira preocupação que me vem na cabeça, eu vou te ser bem sincera, é o preconceito de toda a sociedade e as taxações que ele ia sofrer na vida. É verdade. A violência, né, Adriana? Exatamente. É em si. Quando as mães aceitam seus filhos LGBT, elas têm uma outra preocupação. Será que eles voltam para casa? Será que meu filho vai para a escola? Muitas mães têm essa questão. E consegue voltar? Porque simplesmente nós somos o país que mais mata pessoas LGBT. Né? Verdade. Nós saímos infelizmente aí de vários temas do carnaval, né, de escolas de samba, aonde uma escola fez contou a história da primeira travesti que foi queimada, né? A Chica, né? Então, existiu essa trans e ela já foi a resistência lá naquele momento que ela se impôs e conseguiu, né? E até o momento que ela aguentou. E depois que ela não aguentou mais enfrentar o sistema, ela foi ali, né, assassinada. Então, assim, quantas trans no Brasil são assassinadas? Será que esses números que saem de fato nessa contagem que o Grupo da Bahia faz essa coleta de dados pela internet? Porque no Brasil ainda nós não temos esses dados amparados pelo Sistema Público de Segurança Pública. Porque, infelizmente, no ato do boletim de ocorrência, muitas vezes quando a família vai relatar lá aquela vítima que foi assassinada, ela fala assim, não foi a Mônica, mas foi o João. Só que o João não era o João masculino, era a Mônica, uma trans que foi assassinada. E isso vai ficando, né? Esses dados vão ficando como? Vão ficando cada vez mais sendo... subsidiados, tendo esse processo, não é bem subsidiado, mas é um outro nome que eu quero encontrar. Porém, esses dados não são reais, né? E aí a gente precisa realmente ter esse número de pessoas, porque aí vem a história do machismo. Nossa, mas eles querem ser diferenciados até para contagem de assassinato? Queremos, sabe por quê? Porque não se mata, né? Tantos héteros são camuflados, né? A contagem camuflada. Então esses dados eles não são transparentes para a gente, porque nós não temos isso no sistema de segurança pública, né? E é impossível a sociedade fazer uma contagem comparando quantos meninos héteros são mortos por ser meninos héteros, a não ser que esteja envolvido com crime, né? Com as facções e outras coisas que realmente venham a ter... tirar a vida. Tirar a vida. Nosso caso, não. Nosso caso, um homofóbico, ele passa por mim, ele não gostou de mim, ele tem nojo, ele tem raiva, ele tá armado, ele me dá um tiro. Pronto, matei. Acabou. Né? Fui lá,
esse viado, eu não gosto de viado mesmo, né? E existe ainda essas pessoas que expõem isso na rede pública, né? Na rede social. E o que a gente faz, né? A gente fica num país que não tem essas políticas públicas, né? Porque está sendo reconstruído um país que foi totalmente desconstruído, como está acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinha uma política totalmente de proteção à comunidade LGBT, e hoje tudo que foi construído foi desfeito, né? Teve o desmonte, está tendo esse desmonte, como nós tivemos no Brasil. No Brasil nós tivemos desmonte até com a saúde, né? Porque as pessoas achavam que era muito mimimi esses nossos direitos, né? O direito de ter vacina, de querer vacina, virou mimimi, virou polarização, né? E você imagina tratar da homossexualidade, tratar dessas políticas públicas dentro das escolas, dentro das delegacias. Recentemente, nós tivemos uma reunião com o doutor Franco, que é um delegado maravilhoso, né, e a delegada geral, e aí tinha uma proposta de criar uma delegacia, né, onde incluía a sigla LGBT. São diversos públicos vulneráveis, não é só uma delegacia para LGBT, né? Ainda existe essa proposta, né? E aí lá, quando nós estávamos sendo consultados nesse processo pelas as nossas autoridades, né? E aí eu achei válida essa consulta, por quê? Porque quando você entra no 5º DP, no 2º DP, se você for uma trans, né, que usa a prostituição para sobrevivência, né, porque ainda as empresas não dão emprego, ela vai ser a vítima ou ela vai ser, né? O que vai acontecer com essa trans, né? Ou ela já passa a ser condenada dali, né? E acontece muito. E acontece muito, porque assim, eu acompanhei uma trans no 5º DP, aonde ela estava num bar e aí ela começou a ter um comportamento lá com um rapaz e ele tem uns transtornos e ela não havia percebido, né, desse transtorno desse rapaz. Já não é uma criança, mas já era um jovem, né, adulto, e aí só que ele não tinha o domínio da questão dele, né, das decisões dele. E a família simplesmente agrediu essa menina, espancou, bateu, e a polícia chegou, botou ela no camburão, levou ela para o 5º DP. Então, assim, quando eu cheguei lá, eu conversei com os pais, né, do garoto. Ainda foi a vilã da história. Ainda foi a vilã da história. E aí eu conversei com o delegado e falei, bom, se ela tiver realmente aliciado, se ela tiver feito tem alguma prova que ela realmente aliciou esse adolescente e tal. Não tem prova nenhuma. Pararam pelo menos para escutar a pessoa. Para escutar, não, jogaram ela no camburão. E ali a comunidade, naquele momento que ela estava, agrediu, espancou, encheu de porrada, sabe? Então, assim, e se tivesse ido a óbito? Né? Se tivesse chegado à questão de uma paulada na cabeça, realmente. Então, assim, tinha sido mais uma vítima de um inocente que simplesmente tinha perdido, né, essa oportunidade de viver. Simplesmente a gente luta para estudar, a gente luta para fazer parte da nossa família, a gente luta para fazer parte de uma religião, a gente luta para ser aceito na sociedade, de modo geral. Então, assim, é muito forte tudo isso. É muito forte quando a gente fala assim, as pessoas não gostam de homossexuais. Elas não suportam homossexuais, né? Quando eu digo as pessoas, os homofóbicos de plantão, eles têm esse pensamento dessa construção. E aí vem com esse fascismo todo, dizendo, mas vocês são muito bem aceitos, tarará. E assim, cadê, né, essas pessoas que estão nos poderes para fazer as nossas leis e proteger essas famílias? Porque nós não nascemos de geladeira, nem de chocadeira. Nós temos uma família que aprendeu com todo o sacrifício a me respeitar,
a me chamar pelo meu nome social. A te aceitar. A me aceitar, né? E a chamar pelo meu nome que eu escolhi, né? Eu nasci João, mas hoje eu tenho a opção de trocar o meu nome, né? Se eu não me sinto bem com a minha sexualidade, eu não me encaixo como gay, como travesti, e eu sou uma trans, eu vou mudar o meu nome, porque a justiça entende que eu tenho todo esse processo e isso contribui com a minha vida psicologicamente, a minha autoestima é elevada, todo um processo que vem para que a gente possa construir essa cidadania que ainda é tão negada na sociedade. Eu fico pensando, se não gosta, por que vem ofender, machucar, magoar, vir com aqueles discursinhos de ódio? Por que não simplesmente respeitar, né? Seria tudo muito mais fácil. Exatamente. No Brasil, nós temos muitas falhas no campo jurídico, né? Dos nossos códigos penal, lá, os nossos que trabalham com leis, né? São os advogados. Existe muita brecha para que tudo, né, saia ali, vire em pizza. Essa é a verdade, né? Na Europa, existe uma educação e existe leis que realmente protegem, né? Então, assim, se você discriminar alguém dentro e tiver ali uma pessoa que viu tudo isso acontecer, aquela pessoa ela vai ser multada, ela vai pagar um valor, né, que está lá de tantos mil euros, né, e ainda vai cumprir uma pena, né? No Brasil não, no Brasil nós não temos essa proteção jurídica, né? Por quê? Porque nós temos uma Constituição maravilhosa, né, que protege, segundo o artigo 5º, né, que todos têm o direito de ir e vir, segundo o artigo 5º da nossa Constituição, papapá, né? Só que lá, né, o tempo todo, né, essas brechas para esses políticos que manipulam, né, esse machismo, né, usam do seu mercado político a sua sobrevivência, né, e traz todo esse processo de exclusão, né? Você vê num congresso de 300 e poucos deputados, nós temos 2 parlamentares que são mulheres trans, assumidamente. Quantos gays nós temos lá que são assumidos? Ninguém, né? Só temos um senador assumido também. Então, olha como é que essa situação, essa questão cultural nossa, né? E aí, quando você vem já de uma tradição e hoje virou uma empresa, né? Quando eu digo vira uma empresa da família, é quando você já prepara, por exemplo, você é deputado federal há tantos mandatos, né? E aí você já não pode mais, você já quer descansar, você já prepara a tua esposa para seguir, né, esse processo. Se a tua esposa não tem perfil, né, diante dessa aonde prepara esse processo político, você vai preparar o seu filho, né? E aí vira, né, esse poder, né, de família, né, aonde a gente ainda vai levando sempre esse machismo e sempre sendo usado e manipulado por esses parlamentares, né, por governadores, que nós temos 2 governadores no Brasil que são assumidos, Eduardo Leite e a Fátima Bezerra, lá do estado do Nordeste, eu não lembro o nome agora. Mas são os 2 assumidos, né? Mas a gente, o que está em jogo? É a minha inteligência ou a minha sexualidade? Né? Eu vou colocar o Sebastião Diniz num cargo de, digamos, eu trabalho com saúde. Eu vou colocar o Sebastião Diniz no cargo de secretário de saúde do estado, porque ele é viado. Não, vou colocar o Sebastião Diniz lá porque ele é psicólogo, ele é competente, ele tem especialização, ele tem capacidade. Eu tenho expertise na parte de toda a questão da vigilância epidemiológica, não sei mais não, eu trabalhei tanta... Então, assim, são exemplos que eu estou dando, né, que é claro que quando
você avaliar. Não coloca ele não, porque ele é viado. Eu vou perder voto. Né? A sociedade, o meu eleitorado não vai sentir bem. Né? Então, vamos deixar ele lá no cargozinho onde ele não apareça, né? Porque aí eu não perco o voto e as pessoas não vão cair em cima de mim, o meu eleitorado vai continuar dizendo que eu sou o machão, né? Que eu sou o tradicional, da família tradicional brasileira e etc. Né? Então, esse processo da violação, por eu estou falando tudo isso porque são violações dos direitos humanos, aonde a terapia ajuda a reduzir esse processo quando tem essa política no Estado brasileiro de amparar, de acolher. Uma outra questão psicologicamente que abala as pessoas trans, que nós já cobramos aqui no Estado, o governo, a Secretaria Estadual de Saúde, é ambulatório para as pessoas ter. Né? O que é isso? É hormonioterapia. Nós temos meninos que estão se assumindo trans, né? No comércio clandestino, nas farmácias clandestinas, tomando hormônio, tomando medicamento. Né? Isso dá sequela seríssima. Isso dá sequela seríssima para esses meninos, porque daqui a pouco eles vão tirar a sua mama, né, numa clínica clandestina. E aí? A política pública dessa população? Cadê? Cadê a integralidade dessa política da população LGBT? Cadê aonde nós estamos acolhendo profissionalmente? Será que quando eles chegam num posto de saúde, né, eles são encaminhados para uma consulta online, né? Tem um convênio da prefeitura com o Hospital Albert Einstein, aonde eles fazem essa interconsulta. E aí eles encaminham para a rede do Estado, porque o Estado não tem na sua lista de medicamento esses medicamentos que são priorizados para esses meninos ingerir e fazer a mudança da hormonioterapia. Né? Então, é todo um processo que a psicologia precisa estar ali amparando, acolhendo, encaminhando, porque senão essas pessoas vão se mutilar de uma certa forma, a sua identidade vai continuar sendo suprimida, né? De uma forma violenta, que a sua identidade vai ficar como? Né? Então, a gente precisa desse amparado, e não é um favor que o Estado, né, faz para a população LGBT. É um direito, porque nós temos recurso para a execução dessas políticas públicas dentro dos estados e municípios. Né? Tem esses incentivos, tem esses recursos para que seja trabalhado. Mas que, infelizmente, Adriana, os gestores ainda têm isso como uma bandeira de preconceito. Uma bandeira de preconceito. Essa que é a verdade. Então, assim, a gente precisa parar com essa hipocrisia, né? E abrir esses espaços para tratar com todos e que todos possam ser acolhidos, independente da sua cor, orientação, sexo ou etnia, né? E são situações que já se arrastam por anos, né? Eu me recordo, ainda criança, e depois de adulta foi que eu vim entender o porquê. Né? Você lê um pouco dali, vê situações daqui e dali. A questão da homossexualidade. Eu conheci um rapaz muito próximo a mim, né? Ele era casado, já tinha 2 filhos, mas, olha, se você vê que hoje é difícil, imagina há anos atrás, né? Que o preconceito era maior ainda, e ele se mutilava. A gente não entendia por quê. Né? Só depois a gente veio descobrir, quando ele se separou, que daí ele começou a mudar o comportamento e a gente viu que ele era homossexual. Mas ele sofreu muito a questão da sociedade, todo mundo taxava ele, aquele preconceito em cima dele, ele se automutilava e foi passando o tempo e naquele tempo, mais difícil ainda, até que ele se matou. Não aguentou a situação, tudo que ele sofreu. Mas ele era muito querido. Suicídio, né? Suicídio. Depressão. Ele era muito querido. Eu nunca esqueci, o nome dele era Pedro. A gente chamava ele de Pedrinho. O Pedrinho era uma pessoa muito querida, né?
eu nasci e me criei com ele ali no bairro, na rua, e a gente morava no interior do Nordeste, a gente frequentava muito as casas uns dos outros, aquela vizinhança, aquela coisa de calçada, amizade mesmo, um ia na casa do outro. Antigamente isso acontecia mais. E infelizmente eu presenciei isso. E até hoje essa situação se arrasta. Isso é muito triste de ver isso, né? A falta de respeito, a falta de empatia. Até quando, né, o ser humano tem a ousadia de intervir, né, a individualidade de cada um, né? É a vida, Porque isso para o ser humano, de modo em geral, ele traz grandes sequelas. né? Então, se né? você vai intervir Isso é uma coisa vida, muito o que tem a ver você se preocupar com quem você está dormindo, com quem você se relaciona, aonde você mora. A vida é dele. A vida é dele. Você tem ali seus deveres, seus direitos. Você deve ser respeitado. E quando eu falo isso no Brasil, isso é cultural. Infelizmente, essa ignorância, ela é cultural, de querer se meter na vida da pessoa. Porque meu vizinho é viado. Porque meu vizinho é negro. Mas ele é negro, mas ele é médico. Mas ele é negro, mas ele é advogado. Meu vizinho mas é gente boa, sabe? Então, assim, tem essas questões... Essas taxações, Essas né? taxações aonde só fortalece o quê? A discriminação, o preconceito. E aí a sociedade se torna cada dia mais polarizada com esse processo, né? Aonde a gente está buscando dar acolhimento para essas pessoas que buscam orientação, né? Para que se encontre, né? Tenham a sua cidadania respeitada. E aí, quando elas se deparam com essas pessoas que são extremamente preconceituosas numa sociedade, elas não estão preparadas para, né, lidar com isso e acabam se deprimindo profundamente, e aí vem a questão do suicídio. Infelizmente, é o que mais mata os nossos jovens. Isso machuca muito. No país, é o suicídio. Machuca e traz grandes consequências aí. E fala pra gente quais são aí os principais desafios que os psicólogos enfrentam aí a atender as vítimas, né, de violência doméstica em contextos aí de relações homoafetivas ou também envolvendo mulheres trans. Então, o maior desafio é a proteção, né? É orientar essas pessoas realmente a ter o seu respaldo, o seu resguardo, a medida protetiva, né? Ela tem que ser realmente aplicada para esses casais. É um processo que não pode demorar, tem que ser muito rápido, né? Assim como é o processo das mulheres, né? Eu espero também que seja para os casais homossexuais que estão sendo inseridos dentro dessa política de segurança pública, né, e violência, aonde essas pessoas precisam também ter, o juiz precisa entender que é uma urgência, né, que é aonde não vai ter uma vítima de violência, né, um assassinato, né, nós temos essa preocupação. Se essas medidas, né, elas vão estar sendo observadas com esse olhar que é observada para a comunidade heterossexual também, né? Então, assim, orientar essas pessoas no sentido de que até uma casa para acolher essas mulheres, né? Assim como tem Casa de Maria também, né? Exatamente. As mulheres que sofrem violência doméstica e que chegam numa situação absurda, ameaça de morte e tudo, que a medida protetiva não vai proteger, embora tenha hoje a Patrulha da Penha também, que vai até onde a pessoa está, mas coisas que acontecem assim num piscar de olhos, então tem que ter essa casa de proteção. Tem que ter, exatamente, porque para onde vai ser? E vai para onde? E vai para onde? Para onde vai tirar, né? Fica ali correndo risco de vida até morrer. Essa pessoa vai tirar aquela pessoa da sua vivência, né? Ali que o parceiro ou a parceira sabe, né? Da sua rotina diária, e ali essa pessoa está correndo risco, porque infelizmente, né? A violência, né, e o assassinato, não existe tentativa. Ninguém tenta matar ninguém. As pessoas vão lá
e matam, né? Quando elas estão com esses pensamentos de eliminar, né? Tirar a vida de alguém, eles não vão tentar, eles vão lá com essa decisão, eu vou acabar com a vida dessa pessoa e ponto, né? E aí você tem que ser julgado como tentativas. Não, ele só tentou, mas não matou, né? Ele é um assassino, né? Ele tem um perfil de assassino, porque ele empunhou a faca, empunhou a arma, né? E não conseguiu concluir porque alguma coisa aconteceu, mas é um livramento, como se diz, né? Porque muitos não têm esse livramento, porque a gente vê um número... Chegam a morrer. É um número altíssimo de pessoas sendo assassinadas no país, né? Por término de relacionamento, né? E essa violência ainda tão acirrada, brutal, acirrada na nossa sociedade, né? A gente, infelizmente, quem comete esse tipo de violência também tem que pagar a sua pena quanto antes, né? Porque ele fica em liberdade e aí a gente... Ele pode fazer outras vítimas. Pode fazer outras vítimas, e fora que nós continuamos correndo risco. Exatamente. Nós continuamos correndo risco, porque os lugares onde você convive são lugares que um dia você acaba se encontrando, né? E toda aquela situação que está adormecida, aqueles gatilhos podem vir à tona. Exatamente. Certo? Então, assim, para isso tem que ter essa emergência nesse sentido da providência, do acolhimento dessas vítimas, né? Trazendo essas orientações e tirando essas pessoas, né, desse círculo enquanto a poeira baixa, né? Aí sim, a pessoa vai voltando à sua rotina. Retomar a sua vida, né? A gente sabe que muitas vezes eles precisam até mudar de estado. Exatamente. Né? Precisam mudar de estado. E aí a gente sabe, eu leio muito casos de que a pessoa saiu do estado do Pará, né, veio para Roraima porque estava sendo vítima de violência. Lá ela fez a denúncia, né, na Casa da Mulher Brasileira. E a família foi toda em cima da vítima, né? Passou a ser culpada, não mais vítima, mas passou a ser culpada. E ela passou a ser perseguida. E a família teve que tirar ela do estado, né? E quando chegou aqui, eles acabaram sabendo que ela estava aqui e o rapaz veio e concluiu o serviço. Meu Deus, né? Que situação. Então, assim, uma filha pequena, né? E aí a gente se pergunta até que ponto a amorosidade da justiça, né, chega a essa proteção, mas demora a ser julgado. Porque que essa pessoa não está, esse indivíduo não está preparado para viver em sociedade. Exato. Ele não está preparado. Porque se ele tivesse preparado, ele não tinha violentado, ele não tinha machucado, né? Ele não tinha torturado, ele não, né? Sabe? Então, assim, esse processo é muito grave, não tem que ter esse olhar como a pessoa, tentativas de assassinato. Não existe tentativa de assassinato, né? Existe que ele foi lá e matou. Se já teve uma intenção, não vai sossegar enquanto não concluir o trabalho. Exatamente. Então, a gente precisa alertar sempre essas vítimas que, depois de um certo tempo, muitas vezes acabam cedendo. Até porque nós falamos do início o quê? Questão financeira, filhos. Envolve, né? Muita coisa. Bens, né? Que são arrolados no processo. Juntos, né? Ao longo da vivência. Ao longo da vivência. Né? Então, assim, não é todo mundo que quer recomeçar a vida. Não é verdade? Que a gente sabe que tá difícil. Tá difícil, porque quando você passa por um processo... Você prima pela sua paz, né? Você abre mão de tudo porque você quer sua paz. Exatamente. Não importa se você vai morar de aluguel, se você vai abrir mão de casa, de carro, disso, daquilo, mas você quer sua paz, né? Então, tem todo esse pormenores que nós chamamos dentro desses acolhimentos que seja analisado com cautela para que essas pessoas não sejam prejudicadas simplesmente por isso. A gente quer uma proteção imediata para que elas realmente
possam sair dessa história, né? Não como vítimas, mas como pessoas que tiveram uma segunda chance para viver e reconstruir a sua vida na sociedade, porque existem pessoas boas, né? Eu costumo dizer que tudo com cautela hoje existe o olhar, o analisar, existe o amor, existe o processo de respeito, existem relações saudáveis ainda. Ah, Denise, mas tu é gay, tu tá falando isso, relações saudáveis. Relações saudáveis. Para todo mundo. Para todos, porque a gente aprende. Eu venho de uma geração que eu aprendi com os meus pais a ter relações duradouras, né? Não ser o maridinho de cozinhar. Não estou falando isso, né? Eu estou falando de responsabilidades que o casal hoje tem que ter, né? Sair junto, pagar conta junto, né? Morar junto, dividir as responsabilidades. E, acima de tudo, cuidar um do outro. Cuidar um do outro e respeitar o outro. Exatamente. É a base de tudo. É a base de tudo. Se você tem esse processo, né, na sua vida, você aprendeu a respeitar a pessoa que você escolheu para ficar, esse relacionamento, ele vai ser duradouro. Ele vai ser um relacionamento saudável, que não vai te adoecer. Tá? Você não está nesse relacionamento pelo simples interesse de um carro, de uma casa. Né? Vou separar porque eu já consegui a casa, já consegui o carro, e aí eu já tenho 3 meses com ele, e aí eu já tenho direito à metade de tudo que ele construiu. Né? Então, esse hoje é o pensamento. Esse pensamento não é um pensamento de caráter, né? Não é um pensamento de caráter. E aí que a gente também se pega, né? Porque a gente falou mais cedo sobre seria bom se cada um de nós viesse com uma bula, né? Diniz, tem defeito? Tem, o Diniz tem defeito, né? Adriana, tem defeito? Tem. Qual é a questão? É assim, assado, tá. Fulano que eu vou me envolver. A bula dele, como é que funciona, né? Então, a gente precisa ter esse maior respaldo hoje. Tudo que aconteceu na minha vida, né? Os meus colegas de trabalho falam assim, mas hoje você aprendeu? Eu disse, aprendi muito. Hoje você tem mais cautela? Muito mais cautela para tudo na nossa vida é uma lição, né? Um aprendizado. Ensinar outras pessoas, sabe, Adriana? Porque eu digo sempre no meu consultório, se você está aqui é porque você tem uma missão muito grande de acolher e demandar, né, esses casos para que realmente sejam amenizados, não haja tanto sofrimento, não haja essa dor emocional tão grande, essa dependência emocional, né? Porque a gente tem que sempre se olhar e se colocar em primeiro plano. Se amar em primeiro lugar. Primeiro lugar. E aí, muitas vezes, o casal, ele fala assim, mas eu dou a vida por fulano. Não, primeiro eu, né? Segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto. Sempre tem que ser assim. Porque assim a gente vive se respeitando, né? Não estou dizendo que você tem que ser individualista, não. Mas eu estou dizendo que você não pode abrir mão de determinadas questões para que o teu parceiro ou a tua parceira te queira ou acha que você ama e que você fica esperando essas migalhas em troca. É aquele dizer que sempre diz, né? Você não deve se diminuir para caber no mundo do outro. Exatamente. As migalhas. Exatamente. Né? Ninguém vive de migalha. Ninguém vive de migalhas, né? Tem que ser tudo ali equilibrado. Então, esse é o processo da aprendizagem no sentido do relacionar-se consigo mesmo e com outras pessoas. E aí a gente vai também não só para relações homoafetivas, né? Nem casamentos, mas vai para amizades também. Vai para todo tipo de construção que a gente vem buscando, né? A não quebrar, como se diz entre senso comum, quebrar cara. Exatamente. A Né? gente se decepciona até às vezes com quem a gente já conhece há bastante tempo. Isso é uma coisa tão, assim, relativa. Mas é como você diz, o ser humano ele não vem com bula. Uhum. Né? Você vai conhecendo ali no decorrer da convivência. Sim. E é aí que você vai conhecendo. Mas é aí que entra a doutora Terezinha. Ela fala sempre a questão, quando ela está aconselhando alguma mulher, olha os primeiros sinais.
Isso serve para todo mundo. Sempre vai ter um sinal que aquilo ali não está saudável, que aquilo ali não está indo no rumo certo. Ela sempre fala, olha os sinais. Às vezes aquele ciúme excessivo não é aquele ciúme de cuidado. É o ciúme de uma futura agressão, Sim. de uma possessão, no Sim. sentido de posse, Sim. algo do tipo. E outras questões aí. Fala pra gente, Sebastião, de que maneira a violência doméstica ela pode afetar a saúde mental de mulheres trans e também casais homoafetivos de forma aí diferente em relação às mulheres, né? Cisgênero. Explica pra gente essa palavra que nem eu conheço. Certo. Como afetar, né, a nossa população quando há essa violência, né? Eu digo assim, que quando eu vejo esses detalhes, né, nos atendimentos, são pessoas que chegam totalmente desequilibradas, né, com gatilhos já totalmente exposto, né, que já vem pedindo socorro há muito tempo e aí já se prejudica tanto no trabalho como na vida, né, particular, né, e essas pessoas elas não aceitam que elas estão doentes mentalmente, né? Porque são diversos pontos, como nós colocamos, né? Por conta de dependência emocional, financeira, né? Emocional e aí patrimonial. E essas pessoas elas são tão afetadas que para elas entender que elas precisam de uma ajuda, né, de um atendimento psicológico, né, de uma terapia, se é um transtorno leve, né, a terapia ela ajuda muito. Agora, se é uma terapia, se é um transtorno grave e persistente que a pessoa já tinha essa predisposição em ter esse processo, ela precisa aceitar que a partir dali ela vai tomar medicamentos, né? O médico vai receitar algum medicamento para ela poder ter, né, a saber viver em sociedade, porque ela não tem mais o equilíbrio emocional, né? E nem um perfil psicológico para ela adentrar diversas questões da sociedade, né? Entender e viver esse processo de cada vez, né? Buscar ajuda principalmente, né? Como? Na Casa da Mulher Brasileira, que lá tem toda uma equipe, e de lá é distribuída, né? O Tribunal de Justiça de Roraima, eles têm um acolhimento psicológico. Quando você faz a denúncia, que você recebe, chega esse documento no Tribunal de Justiça, tem uma equipe do Tribunal de Justiça que ele entra em contato com o núcleo psicológico, que entra em contato com a vítima e passa a te dar todo o suporte emocional, todo o suporte. E são profissionais maravilhosos que te auxiliam, sabe? Independente da tua orientação sexual. É uma equipe multidisciplinar, assim como na Casa da Mulher Brasileira? Exatamente. Olha como nós estamos avançando nessa questão que tange, né, a violência contra as mulheres. Tudo começou com as mulheres. E hoje se estende para casais homoafetivos e mulheres transexuais, né? E aí uma outra coisa que eu acompanhei também e achei muito legal da Justiça Brasileira foi um companheiro de uma trans agrediu uma trans e quebrou tudo na casa dela, né? E aí a trans veio para a Casa da Mulher Brasileira, tal, fez todo aquele processo. E aí o delegado mandou recolher o indivíduo, né? E deu um prazo de 72 horas para ele pagar todos os eletrodomésticos, os danos causados por ele, né? E a família teve que rebolar para que ele ressarcir tudo que ele quebrou. Tudo que ele tinha sido que ele prejudicado a trans, sabe? Além da questão ele responder, né? E aí o delegado falou, você só vai ser liberado, tem prazo tantas horas para você
a família lá reuniram e deram jeito de fazer todo o processo e a trans saiu de lá com segurança. Né? E fazer valer os direitos. E fazer valer os direitos, exatamente. Ela foi vítima. Exatamente. E aí também, com certeza, esses casos, quando você sai desses boletins de ocorrência, você já é acompanhado ali, você já é orientado aí para determinada sala, para uma escuta. Aí terminou, você já sai, você já vai para outra salinha que tem a promotora, que ela quer também, ela se valida esse processo, sabe? Ela te resguarda com todas as orientações que você precisa saber que você vai ter ali naquele processo, sabe? Então, assim, imediatamente é um processo muito árduo, muito rápido, que a gente vem acompanhando e que, com certeza, esses mesmos efeitos que estão dando para esse público que hoje nós estamos sendo acolhidos, né? Eu fico muito feliz porque antes dessa decisão nós tivemos uma reunião com a Graça, a diretora da Casa da Mulher Brasileira, né? E a gestora, porque a Casa da Mulher Brasileira é um mundo, né? Não existe só a questão da violência lá que eles demandam, existem outras questões lá dentro que funcionam dentro da Casa da Mulher Brasileira. E aí nós tivemos essa reunião justamente com a diretora para fazer uma parceria para reforçar essas políticas públicas do nosso Estado, né? Da eficiência dessa política pública da mulher brasileira, da Casa da Mulher Brasileira, que a gente divulgue isso na semana da Orgulho da Parada, né? E aí não tinha saído essa decisão. E aí agora as coisas vão fechar ainda mais com chave de ouro, porque a gente vai voltar a reunir para que a gente possa elaborar, né, esse processo de como nós vamos afunilar, tanto com o grupo de diversidade, com a TE, com a Associação das Travestis e Transsexuais, né, com outros meninos que estavam lá representando também. Então a gente vai construir esse fortalecimento e fortalecer o quê? Né? Dizer para o agressor, você fica de olho que isso não vai ficar assim. Porque a maioria deles agridem porque eles falam o quê? Não tem justiça, eu não vou ser preso, isso demora mesmo daqui que o juiz dê lá uma sentença para mandar me prender ou pagar uma determinada pena, para mim vai demorar muito, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu não quero saber. Sabe? Então, assim, exemplificar. Esse é o nome. Essas coisas têm que ser, esses resultados têm que ser exposto para a sociedade, sabe? Receber isso, né, como feedback, dizer, ó, tá vendo o caso lá daquela pessoa que foi agredida? Tá aqui, ó, saiu uma sentença, né? Ela vai pagar isso, ela recebeu a pena tal, né? E vai pagar isso em tantos períodos aí. Então a gente tem que ter isso também, porque assim você não se sente só vítima. Não é que você vai fazer uma festa nessas decisões, mas você vai se sentir mais o quê? Protegida. Não se sente desamparado. Desamparada, né? Você se sente o quê? Você se sente acolhido e tendo os olhares, de fato, para essa questão. Você sabendo que tem uma lei que te ampara. Sem influências de A ou B, porque você sabe que no Brasil existe ainda essa questão de que só tem justiça para quem tem, né, influência. E não é influência, a gente sabe que são direitos. Direito é para todos. Direito, né? É para todos, exatamente. Mas isso foi essa lei agora que ampara a Lei Maria da Penha, né? Abraçando mais essa causa do LGBT. Foi um avanço, né? Foi uma conquista, foi um marco. Nossa, eu digo assim que veio no momento certo para a nossa comunidade. No momento que nós estávamos discutindo, como eu falei, uma delegacia onde
seria inserido, né, essa população, mas é uma... Esse mundo, infelizmente, mais violento fica. Essa delegacia aí, nós não vamos desistir, porque a violência com os casais é uma coisa e a delegacia é outra, né? Então, a gente não vai desistir disso, a gente vai continuar cobrando, sim, a Secretaria de Segurança Pública, para que a gente tenha essa delegacia, né, e outros grupos vulneráveis dentro desse atendimento, né, para que realmente tenha mais subsídios, né, subsídios para dados, né, que não seja dados furados, para que a gente tenha esse realmente esse olhar de quantas pessoas têm o seu direito violado. Você que chegou no ponto de ônibus, que você passou alguém, apontou para você, né, te discriminou, né, você corre essa delegacia para fazer uma ocorrência? Sim, porque você teve o seu direito, né, a sua cidadania, ela foi desrespeitada. Outra coisa que na pele de quem sofre preconceito, às vezes você entra em determinados locais ou lugares e as pessoas te olham torto, as pessoas se afastam de você, e isso dói muito, dói lá na alma. Você ser olhado com indiferença, como se você não fosse uma pessoa normal, ou como se você não tivesse uma pessoa normal do teu lado. Isso é muito ruim, você ser olhado com outro olhar, Sim. Com esse olhar de preconceito. Eu já passei por isso, isso é muito ruim. Olha, uma coisa que eu sempre falo para a imprensa, que você está falando sobre os olhares, né? Às vezes tem jornalista que me liga e fala: Diniz, eu preciso fazer uma matéria com uma pessoa que vive com HIV e eu quero que ela se apresente. Ela não vai fazer isso, porque já é difícil a gente ser viado, né? Ser viado, que eu digo, ter a cidadania LGBTQIA+, no nosso estado. Você imagine eu lá, né, homossexual, lésbica, olha, portador do vírus. Tenho HIV, eu faço tratamento. Ninguém vai querer se expor. É um preconceito a mais que você está buscando para cima de você. Que é um preconceito 10 vezes velado que você vai pedir para sua vida. Exatamente. Né? Aí você é pobre, né? Você é favelado, você é negro, você é homossexual, vivendo com HIV. Aí eu vou lá e assumo para a sociedade, sabe? Então, assim, são coisas que eu sei que é para ampliação de divulgação. Muitas vezes o impacto da mídia ajuda, mas nesse caso não ajuda. Esse caso, eu acredito que aumenta a discriminação. Aumenta a discriminação, porque ninguém quer ser apontado. Tá vendo, aquele ali saiu na matéria, ele tem HIV, olha, tão jovem, pegou HIV. Por quê? Aí vem o quê? O julgamento, né? Sempre, né? Sempre vem um julgamento, né? Aí vem o julgamento religioso, vem o julgamento, né, de fidelidade, vem o julgamento que vem todo tipo de julgamento que os falsos moralistas que vivem nesse mundo de Nárnia, que a gente não conhece, exato, né? Que só eles vivem nesse mundo que não é o mundo deles, né? Quem não sente na pele não sabe. É o nosso mundo. O nosso mundo é o quê? O nosso mundo é o mundo real, é o mundo de exclusão, é o mundo de segregação, é o mundo aonde vive ainda a guerra de titãs, sabe? É a sobrevivência. Eu uso muito o termo, se você tivesse no meu lugar. Sim. Eu uso muito isso. É verdade. Porque é muito difícil essa caminhada. É uma luta diária. Por que todo mundo no carnaval, Adriana, quer vestir roupas femininas? Os meninos. Por quê? Porque essa vontade, né, de ter essa expressividade, né, no carnaval, somente no carnaval. Porque tem aquela simbologia de que tudo pode, né? Tudo. Inclusive, que nós conversamos sobre essa questão, até mesmo antes de acontecer o carnaval, essa questão das fantasias. Uhum. Essa questão de você estar se vestindo e muitas vezes sem saber se você está ferindo o outro. Sim. Né? Tudo isso a gente conversou aqui, passou aqui no nosso bate-papo, foi até com a nossa defensora Jeane Chaldi. Uhum. E a gente conversou sobre isso, sobre essas questões, sobre a não aceitação das religiões, sobre essas questões de fantasias que as pessoas elas vestem e muitas vezes elas não sabem o que elas estão causando para o outro, né? Então, tudo isso a gente comentou a respeito. Sim.
Então, isso é muito forte, como a questão também de demonizar a questão do candomblé, a questão da Umbanda, a questão de outras culturas religiosas, né? Afro-religiosas, onde as pessoas, porque lá tem um demônio. Não, lá nós não cultuamos o demônio, sabe? Nós não somos macumbeiro, porque macumbeiro é um instrumento, né? Nós temos uma denominação chamada candomblé, né? Eu sou do candomblé e lá a gente não cultua o demônio. A gente tem o Exu, que é um espírito, né? Que abre caminhos, como o Orixá, que abre caminho, como Oxalá, como Oxum e Iemanjá, sabe? Que você cultua como se fosse na Igreja Católica os santos católicos, São Sebastião, São Francisco, né? Nossa Senhora da Aparecida. E lá muda totalmente os nomes, né? Então a gente precisa desconstruir também, e aí você sofre isso psicologicamente, principalmente quando você é jovem, porque você está fazendo uma oferenda em determinada questão, passa lá um evangélico e começa a te repreender como se você fosse, né, tivesse te exorcizando. Religiosa, né? Cara, respeite. É intolerância. Se você não gosta, religiosa. respeite. Então, fica assim, no teu canto, acredita no que você quer acreditar e respeita a escolha do outro. Exatamente. Sim. Então, é um processo ainda que é cultural também, essa questão, sabe? Das pessoas, elas querem o tempo todo desqualificar, elas querem o tempo todo e julgar as pessoas, entendeu? Aí uma pessoa me falou assim, porra, tu já é viado, aí agora virou macumbeiro. Eu falei, não, eu não virei, eu sempre fui, eu só não me assumia, né? Por quê? Porque foi a questão da minha religião hoje, que é o candomblé, é a religião que mais absorve LGBTQIA+. Por quê? Porque é onde mais aceita essas pessoas do jeito que elas são. Elas não estão pedindo ali, mendigando para fazer parte de uma igreja, né? Do olhar ali, receber a bênção de um bispo, de um não sei quem, sacerdote que seja, né? Não estou olhando, criticando ninguém, né? Mas eu vejo isso também, que isso te abala psicologicamente, né? Isso um processo de desconstrução para que você vai se encontrar onde? Aí você é homossexual, você não tem direito de entrar na Igreja Católica, porque lá todo mundo te olha. Mesmo que você insista aí naquelas missas, né? Mesmo que você insista aí para uma igreja evangélica, aí vai chegar lá e vai dizer, vou te curar, porque você é doente. E já aconteceu comigo. De eu frequentar uma igreja evangélica e o pastor no dia, não, você tem que aceitar Jesus porque você é doente. Você é homossexual, você tem que abrir mão dessa aberração. Então, assim, não me sinto doente por ser homossexual, né? Eu não tenho nenhuma questão. Então, a gente precisa respeitar isso o tempo todo, e a questão da religião, né? Ela compactua muito com a minha autoestima, porque eu preciso ter fé. Independente de qualquer coisa, o que vale é o quê? A nossa fé. E se você precisou um momento ser acolhido, ser ouvido, você vai ficar onde? Aonde te acolheram. Aonde te receberam. Aonde te respeitaram. Exatamente. E te aceitaram do jeito que você é. Exatamente. E é dessa forma que nós queremos um mundo melhor, sabe? Cada um vivendo no seu quadrado, sem ser julgado, sem ser apontado. Porque as pessoas, eles têm o direito de não gostar. Não Sim. goste, mas respeite o meu espaço. Respeite as minhas escolhas. Você não é obrigado a conviver comigo. Exatamente. Mas você é obrigado a me respeitar. Isso. Né? Exatamente. Porque nós dividimos a mesma sociedade, dividimos os mesmos direitos. O direito que é para você, quanto cidadão, eu também tenho que exercer esse direito. Exato. Né? Então, a gente precisa chegar nesse consenso
para que não haja essa polarização, né, exacerbada do processo do preconceito, que é elevadíssimo isso, e aí a gente vai construindo uma sociedade mais igualitária e plural. É muito forte, né? E é muito forte. É muito forte porque a partir do momento que essas sofre. pessoas, Adriana, elas fazem, elas têm esse poder de intervir na vida de uma pessoa, que ela chega a tirar a sua vida. Né? É muito forte quando você vê um jovem se suicidando uma fala de uma pessoa que representa determinada congregação, determinado... e você vê esse jovem falando assim, não, eu vou para o inferno, tá tudo perdido mesmo, eu não vou, eu sou homossexual, eu vou me matar, acabou, e minha família não vai me aceitar, eu não posso adentrar uma igreja, eu não vou passar o Dia das Mães. E aí acaba com a vida. Acaba com a vida. Por quê? Porque é tanta pressão psicológica em cima dessa construção dessa identidade dessa pessoa. Né? Em vez de você ajudar, você só julga e está levando esse cidadão e essa cidadã para onde? Para o buraco. E isso, eu te pergunto, é justo diante dos ensinamentos bíblicos? Né? Não é justo. Não então é a justo. gente precisa falar de amor, falar de paz, falar, né, deixar as pessoas do livre-arbítrio. Acabou assim. Se preocupa com a tua construção. Exatamente. Deixa a minha plantação que eu estou começando a plantar, e aí se der frutos, eu vou ser muito bem-vindo no paraíso. Se não der, eu pago também no paraíso. Exatamente, porque cada um é responsável por aquilo que ele planta. O que ele plantar, ele vai colher. Sim. Né? Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, então nós vamos colher. Se de repente a gente fez escolhas boas ou escolhas ruins, é da nossa responsabilidade. Não cabe a ninguém estar julgando e dizendo o que é certo e o que é errado pra gente. Sim, exatamente. E respeitar. É respeitar a identidade de cada um, respeitar a acolhida de quando você realmente há necessidade de acolher e verificar realmente se esse cidadão, né, precisa desse suporte, né? Esse cidadão precisa ter esse olhar e atender essa cidadã trans, atender essa cidadã lésbica, esse cidadão gay lá como cidadão, como família. Não julgar. Ai, olha o que o marido dele fez. Olha o que a mulher dela fez. Tá vendo que isso não dá certo? Como que você vai julgar se nos próprios relacionamentos heterossexuais acontecem violências como acontece nas relações homoafetivas? Ou coisas piores, Ou né? coisas piores. Às vezes as pessoas têm a mania de julgar, enquanto às vezes é um ditado certo. Enquanto eu aponto um dedo para você, volta 3 para mim. Exatamente. Como é que eu vou te apontar? Como é que eu vou te julgar se nem a minha vida está direita? Qual é o exemplo? Ninguém né? tem a vida perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Qual é o exemplo de você para minha família? Né? É como eu sempre falo, eu não sou perfeito para ninguém, mas eu estou construindo, né? Eu estou galgando. A gente, né? como ser humano, a gente tenta melhorar todo dia. Tenta melhorar né? todos os dias, porque perfeito ninguém é. Eu erro, todos nós erramos, e aí muitas vezes uma fala que sai, que eu prolifero, né? Essa fala ofende uma pessoa que eu não quero ofender. Você não sabe que sequela aquilo vai trazer para a vida daquela pessoa, Mas né? por que ela se ofendeu? Será que quais os gatilhos que ela tem, né? Ela estava esperando só isso para reativar tudo isso, né? E aí me pegou como, né, o estopim de tudo para reacender tudo aquilo. Então a gente tem que também trabalhar isso e buscar ter esse cuidado, ter antes de julgar, sabe? Por isso que a escuta ela tem que ser qualificada, a escuta ela tem que ser bem triada no sentido de que como é que eu vou te encaminhar, como é que eu vou te orientar, como é que eu vou te abraçar. Porque vai chegar um momento final que nós vamos fazer isso aqui, ó. Pronto. Estamos juntos. Ninguém vai deixar você sozinho. Sinta-se abraçado e você vai ter uma pessoa para o resto da sua vida aqui para que você tenha esse suporte. E é isso. E realmente, quando a gente fala do sistema, a gente quer se sentir acolhido dentro do sistema. Exatamente. Como todo. Sebastião, a gente falando sobre tudo isso, a gente vê que é uma carga muito pesada, né? Que a comunidade LGBT enfrenta, os casais transgênero.
Tudo isso é muito pesado. E você, como psicólogo, que atende todos eles, né, que muitos vêm com você, o que você considera mais eficaz aí ao tratar essas vítimas de violência doméstica, né, que pertencem aí à comunidade LGBT? Olha, são diversos fatores que a gente tem que motivar essas pessoas a reagir, né? Não adianta você só fazer a escuta se você não dá um insight para que essas pessoas... Rumo, né? Um norte. Um norte para que essas pessoas realmente despertem e reajam, né? E se encontrem. Então, são diversas questões que você vai, diante do atendimento, colocando como prioridades, né? Que você vai... fazendo uma planilha de prioridades na sua vida, né? Aonde você vai trazendo para você as mais necessárias para que você possa sair dali já com uma base sólida e saber que você está saindo daquele momento, mas você está buscando que alguém depende de você. Você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um irmão, um sobrinho, né? Você tem um pet ali que está te esperando. Sabe? Ninguém deixa de ser importante para ninguém. Todo mundo tem a sua importância, né? E a partir do momento que você entende isso, dessa importância, é que vem essa busca por ajuda. É que vem essa motivação para que eu possa reagir e possa entender a minha importância diante da sociedade. É você se sentir acolhido, você se sentir visto, né? E sentir bem o quê? Né? Bem-vindo em todo esse processo, né? Não peso. Ser compreendido, né? Ser compreendido, né? A partir do momento que você acha que você é um peso, que você não tem importância, que você... O que você tá planejando para você, né? Você está planejando uma execução total da sua história, um apagamento total da sua história. E a gente não quer isso, a gente quer amparar, a gente quer dizer o quanto é bom ter você naquele momento ali sendo ouvido e iniciando esse processo de luta contra todas essas doenças que assolam as nossas vidas, né? Sejam transtornos leves, sejam transtornos moderados, sejam transtornos graves e persistentes. Para tudo tem um equilíbrio. Basta você estar em aceitação para receber esse tratamento e esse choque de realidade. Quando eu falo choque, não é um choque da antiga, né, dos manicômios, não. Eu falo choque de realidade de que eu estou aqui, eu faço parte desse processo e eu vou seguir, né, a minha história de cabeça erguida e ponto. Né? Sem receber esse processo de uma forma de estranhamento ou sentindo, né, uma coisinha fora da casinha. Não, você tem que sentir parte do todo. Você tem que vir e realmente dizer, é isso que eu quero para mim, eu vou mudar, e é isso, eu vou tentar mudar, porque quando você fala mudar, é muito forte, mas eu vou tentar, pelo menos eu vou tentar, né? Eu não gosto de caminhar, mas eu vou tentar todo dia fazer 1 hora de caminhada, né? Eu não gosto de música tal, mas eu vou tentar todo dia ouvir, né, uma música que me deixe mais tranquilo, né? Então a gente tem que também aprender a buscar e a dominar todo esse processo que a gente vive, né? Então é um mundo que a gente vem buscando através do quê? Através do conhecimento. Não adianta você ficar na mesmice todo dia, fazendo as mesmas coisas que não vão ter mais entusiasmo para você. Você tem que reconstruir, todo dia você vai se reconstruindo, todo dia você vai se modificando, todo dia você vai mudando seu visual, todo dia, sabe? Aquela frase, né? Recomece quantas vezes for necessário. Quantas vezes necessário. Caiu, levantou de novo, levanta e dá a volta por cima. Meu lema. Sabe? Tropecei. Não tem problema. Levante, continue. Vai lá, continue. Mas para mim tudo é difícil. Para todo mundo é difícil, né? Mas vamos buscar sempre ampliar essa visão para que as coisas
saia dessa negatividade, saia desse processo escuro, obscuro que muitas pessoas vivem. Né? Tem pessoas que são tão pesadas que elas chegam assim pra gente, mas eu não vejo saída. E tá tudo ali posto. A saída na frente dela. É a chama da trava, né? A pessoa está travada. Ela está tão focada nos problemas, nas dificuldades, que ela não consegue enxergar caminho. E às vezes está bem ali, na frente dela. Mas às vezes precisa de um profissional que chegue para ela e diga: tem saída. Exato. A pessoa fala: não tem. Tem sim. Olhe que tem. Você começa assim, ele vai dando norte, né? Eu adoro, porque inclusive eu tive uma profissional que em um período muito difícil da minha vida ela me acompanhou, a psicóloga Rosana Luz. Eu estava nesse período de travamento, não encontrava saída. Estava muito pesado na época, atendimentos com meu filho, estava numa fase muito pesada. E aí teve um dia que ela chegou comigo: sente aqui que o atendimento é com você. Ela viu o meu semblante de mãe ali arriada, cansada, exausta, exaurida. E ela disse: o atendimento é com você. Hoje a gente conversou e eu só arriei ali no choro. E ela foi me dando sugestões: você pode fazer isso e isso, tem saída? Eu falei: não tem. Lembrei de mim nessa situação. Eu falei: não tem. Ela falou: tem. E eu fui passo a passo, aquilo já estava pouco, eu já fui indo mais, eu fui subindo as escadinhas, os degrauzinhos, e eu sou muito grata à profissão de vocês, que é muito assim, dá um norte bacana, e tiram muitas vezes a gente de situações em que a gente estava travado e não conseguia enxergar a saída. Sim. E que vocês dão esse direcionamento assim que é de suma importância. Eu mudei minha vida, primeiro Deus, que eu sempre sou temente a Deus, e a ajuda profissional, que foi tudo. Fez uma diferença imensa na minha vida. Quando a pessoa chega no consultório que ela está muito assim pessimista, né, com essa questão tudo não dá certo, eu sempre busco fazer esse exercício, né? Fecha os olhos. Agora você vai imaginar isso, você está no degrau tal, você está indo para que lugar você está agora, né? E aí ela consegue reagir naquele momento ali, e eu vejo das milhões de possibilidades dela que a vida foi ruim com ela e ela se travou. As pessoas fizeram com que ela se fechasse para receber as coisas boas. O fato de que ela traz essa energia ruim com ela não é porque ela é uma pessoa ruim ou ela é uma pessoa negativa, né? Mas é que o mundo foi cruel com ela. Exatamente. As pessoas que ela tinha próximo eram pessoas cruéis, eram pessoas que não davam oportunidade, não tiveram empatia e outras questões a mais que a gente sabe muito bem que nesse mundo, para você sobreviver, você tem que ser muito forte, né? Buscar fortaleza. Aí as pessoas falam assim, resiliente, né? Resiliente não é só ser forte, né? É você carregar a responsabilidade, o fardo da família, aí depois vem o fardo do trabalho, da sociedade, aí depois vem o fardo da sociedade, aí depois vem essas questões que você encontra de preconceito, de pessoas que você encontra na cidade, pessoas ruins, pessoas más, pessoas que são perversas. Aquilo mesmo. Faz tão mal. Sabe? Então, assim, aí você tem que se limpar de todo esse processo de uma forma bem seletiva, sabe? De enumerar tudo isso. E dizer, não, isso eu não quero. E você vai trilhando aquela atividades para você e você vai lá marcando o que você quer, o que você não quer, porque você se inclui dentro daquilo, né? E você passa a ser uma pessoa positivista, uma pessoa que tem esse olhar do que há uma esperança, né? Nada tá 100% fechado, né? Só existe uma coisa que não dá mais para voltar atrás. É a morte. É a morte. Enquanto a vida é esperança. Enquanto a vida é esperança. Se você recebe o diagnóstico, tem medicamento, né? Mas é caro. Vamos fazer uma cota. Vamos fazer uma vaquinha virtual. Mas ninguém vai. Bora, a gente vai lutar para conseguir esse medicamento. Mas só tem em dólar. Vamos fazer em dólar, né? Mas
só tem lá em Brasília o tratamento. Vamos conseguir uma passagem para Brasília. Sabe por quê? Porque você... acabou tudo. Pronto. Isso te faz feliz. Então luta por aquilo que te faz feliz. Luta por isso, sabe? Você tem que buscar, você tem que... Deixa para... Não tem mais jeito. Parou de respirar. Pronto. Aí até lá, faz lá o exame para ver se realmente o coração parou. Exato. Né? De verdade, né? Com certeza. Então a gente precisa também ter essa fé, ter essa resiliência, ser temente a Deus, aos orixás, a quem você quiser, a cultuar quem você quiser, né? E aí entender que na psicologia a gente fala sempre assim, um dia de cada vez. É um passo, é uma decisão. Não é assim, eu vou mudar. Fiz a primeira sessão, pronto, tô bom, tô ótimo. Nossa, já me conheço, já tá bom. Não. Tudo é um processo. Tudo é um né? processo. É um processo de aceitação, é um processo, né, onde você vai buscar conhecimento, um processo de cura. Que as pessoas falam assim, você está preparado para um novo relacionamento? Não estou preparado para um novo relacionamento. Eu estou preparado hoje para ficar livre, cuidar dos meus pets, entendeu? Chegar em casa, ir para minha associação, cuidar do grupo de diversidade, sabe? Eu estou falando de mim, né? Mas as pessoas, elas têm que saber realmente o que elas querem, porque não adianta você sair de uma fase e já ir para outra. Sendo que você nem se curou da fase anterior. Anterior, exatamente. Aí você começa a se pecar, e vai virando, aí como diz, vai virando aquela bola de neve. Teu emocional precisa daquele tempo. Quando você vê, você tá de novo todo enrolado, você tá de novo nesse processo que é onde você não se encontra, você não se enxerga mais. A poeira nem baixou, você já se meteu em outra situação. Uma coisa, já veio outra coisa. Exato. Porque já vem lá de trás. Eu vou mudar de estado. Não adianta você mudar de estado. O problema está na tua cabeça. O problema está aqui. Enquanto você não se curar aqui nesse estado, você pode ir para o Polo Norte. Lá vai permanecer os mesmos monstros que você não consegue eliminar. Né? Então é todo um processo que a gente tem que trabalhar um dia de cada vez. Um dia, passo a passo, para que a gente possa se reconstruir e se aceitar do jeito que nós somos. Exatamente. Sebastião, a gente sabe que a ampliação dessa lei ela já chegou aí ao conhecimento de alguns, né? E que ela é bem recente, mas você acredita que há um aumento aí na procura, né, por apoio psicológico por parte de mulheres trans e casais homoafetivos após aí a ampliação dessa Lei Maria da Penha? E se sim, como é que isso tem afetado aí na prática profissional? Então, ela já era procurada antes, né? Mesmo antes de ampliar para esses casais, eles já buscavam esses atendimentos, né, dentro da Casa da Mulher Brasileira, mas eu creio que agora, né, vai ter Agora é oficial. Agora é oficial, e aí as pessoas podem ter toda a tranquilidade que elas serão muito bem recebidos, né, e recebidas nesse sentido do acolhimento, né, trazendo e amparando de fato, né, essas mesmas questões para os casais heterossexuais, né, das mulheres que sofrem violência. A gente que é acometido também essa questão da violência entre os casais homoafetivos, a gente sabe que é tudo muito novo, né, e que essa procura ela vai aumentar bastante. Por quê? Porque, como eu falei antes, né, existe uma equipe multidisciplinar preparada, né, para atender essa população. E aí a gente sabe da capacidade desde a recepção, né, da Casa da Mulher Brasileira, né, aos olhares. Então, ao julgar. Então, assim, como é que você se sente bem acolhido quando você não tem aqueles olhares julgando? Exatamente. Os seus hematomas, né? Quem agrediu, como agrediu e por que você está ali? Né? Exatamente. Esse é um reflexo muito forte que ninguém quer passar. Ninguém queria estar ali, né? Ninguém queria estar ali, vivendo aquele momento de dor,
vivendo aquele momento de exposição. Exato. Né? Ninguém pediu para passar por essa situação. Mas aconteceu. E agora é o quê? É ir para o enfrentamento. É ir de cabeça erguida para que você possa ser bem acolhido e ser amparado Exato. nas legalidades jurídicas. Né? Então, esses casais, né, existe muitas pessoas que denunciam, né? Mulheres quando denunciam, chove de denúncia, né? E a gente sabe que existe um período, né, para poder abrir um processo, né? Se eu não me engano, é até 5 meses, né? A violência ela ocorre, você pode fazer o boletim de ocorrência, fazer o corpo de delito, tudo. Aí você tem um período, se você não quiser abrir, né, aquele boletim de ocorrência, o processo, aí você respira, né, e depois você toma a decisão e volta para recorrer, e aí abre todo o processo e vira o inquérito e pronto. Então você tem todo um período. Você só não tem pode... um tempo para organizar as ideias, tomar a decisão correta, né? Não digo nem correta, eu digo a decisão encorajada para que você não passe pelo que você passou anteriormente. Exatamente. Né? Então, a decisão é muito forte. Então, assim, você pensa muito no que as pessoas vão falar, né? Mas as pessoas vão falar de qualquer forma. De qualquer forma vão falar. Vão falar, né? Mas se vão falar, então a gente prefere o quê? A gente prefere deixar como lição. Não para mim, né? Nem para outras pessoas que estão passando por isso. Mas por pessoas que futuramente, né? Elas podem sim ter a necessidade de vir buscar esses amparados legais, né, diante de um processo tão motivador que é atender essas pessoas que são discriminadas. A gente é discriminado na escola, discriminado na família. Em todo Aí lugar. você casa, o sonho é casar, arranjar um parceiro, arranjar uma parceira, né? E aí lá você encontra esse parceiro, como eu falei, você não leu a bula, você não teve tempo de levar essa pessoa para fazer um teste, né? E saber quais os transtornos que essa pessoa tem, porque os transtornos também muitos, né, sofrem. Muitas coisas aparecem no decorrer da convivência. Exatamente. É que você vai conhecendo. Então, a gente tem todo esse processo. Então, é importante que a gente, sabe, vá para esse enfrentamento e diga: eu estou preparado para seguir, eu estou preparado para deixar, né, isso como exemplos, né, para que não venha acontecer com outras pessoas. Exatamente. Né? Como a doutora Terezinha falou uma vez comigo, ela falou assim: Diniz, você é uma referência, né? E eu não queria ser referência nesse sentido, né? Eu quero ser referência para outras questões que estão dando certo, mas infelizmente aconteceu, né? E a gente teve que fazer o quê? Tomar uma decisão aonde eu me expus, né? E acabei abrindo para outros casais buscar ajudas. Se encorajar, na verdade. Exatamente. Né? Porque assim como você teve a coragem de se expor sua vida, expor a situação em que você passou, em que você enfrentou, como muitos enfrentam, você automaticamente encorajou muitos que não têm coragem Sim. de falar, que não têm coragem de denunciar e ficam ali levando aquele relacionamento tóxico à frente até um dia, enfim, dar em morte. Exatamente. Porque na maioria das vezes é o que acontece. Exatamente. E aí eu estou exemplificando com uma situação ruim que eu vivi, né, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei, né? E também dizer que, mas você se cuida hoje? Sim, eu faço terapia, né? Eu faço acompanhamento. E assim, eu sou profissional, mas antes de tudo, eu sou humano. Exatamente. Né? Eu sou humano. Sentimento, eu tenho sentimentos. De carne e osso, né? Eu tenho. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Isso, verdade. E sempre
tem a primeira vez para acontecer. Então não se julgue, né? Não queira se julgar, não queira se cobrar. Não aconteceu, passou, agora é o quê? Bola para frente, né? Tenha isso como uma lição. Tenha isso, não estou levando isso como bandeira na minha vida. Caiu, levanta. Né? Caiu, levanta. Continua, se reconstrói. Eu estou continuando, me reconstruindo. Porém, é uma lição que eu tive que passar para poder valorizar mais a minha vida. Exatamente. Né? Quando eu estava passando por todo esse processo, a coisa que eu mais fiquei com medo foi de perder a minha vida. Eu falei, eu não quero perder minha vida nesse momento. Né? E lá atrás, quando eu estava com uma outra situação, né, eu falei assim, quanto eu fui bobo lá atrás. A gente faz aquela recapitulação assim, de tudo que, como poderia ser diferente, como eu poderia ter agido diferente. É aí que vem o acertar de contas, né? Exatamente. Você põe ali na balança e você começa a ver. E dizem que quando você passa pela questão da morte, né? Passa uma novela na sua cabeça, isso, né? Verdade. E aconteceu tudo isso, sabe? E aí eu falei assim, mas não vai chegar, não é a minha hora. Não é a minha hora. E tudo deu certo, né? Para que eu possa estar aqui hoje com você, dando essa entrevista. Tô bem, tô feliz, né? Tô esperando a justiça dos homens, né? Porque a justiça de Deus já tarda, mas não falha, né? E aí a gente tá como? Tá fazendo, né? Acolhimento e pessoas que estão buscando essa ajuda hoje no grupo de diversidade. E aí eu quero dizer quanto é importante a lei, né, da Maria da Penha, né, trazendo essa comunidade que é tão sofrida, que é tão vulnerável por todas as partes da educação, segurança pública. Que também precisa de cuidado como todo mundo. E que também precisa desse cuidado primordial através das casas das mulheres brasileiras, né, da Casa das Mulheres Brasileiras, digamos que são plural, né, no Brasil, que foi assim, uma política que criaram, que é exemplo, né, para ser exemplo precisava ter mais casas que acolhessem todas essas pessoas, tirasse essas pessoas nesse momento de violência da sua família, né, e deixasse essas pessoas indeterminado com a sua moradia oculta para que ela pudesse se recompor, porque muitas vezes essa política não está completa porque essa mulher não tem para onde ir, e aí ela acaba voltando para o seio ali aonde tudo acontece, e é quando ela perde a vida, né? Infelizmente a maioria das vezes. Então assim, falta uma junção melhor, né, um anexo para ficar mais bonito esse projeto, além dessa casa que você falou, né? Abrigos para colocar essas mulheres, colocar as trans, colocar os gays. São lugares de sigilo. De sigilo. Onde só o próprio funcionário sabe onde Exatamente. fica, para que fique resguardada aquela vida ali. Para que o parceiro que está em perseguição daquela pessoa e a pessoa se sente ameaçada por aquele seu parceiro ou parceira, a pessoa está ali guardada, não vai sofrer nenhum tipo de dano com a sua vida. Exatamente. E que venha mais lugares assim de proteção para todo mundo. Exatamente. Né? É isso que a gente precisa. A gente precisa de se sentir resguardado. A gente precisa de pluralidade. A gente precisa da aceitação da diversidade como toda. A gente precisa não de políticas diferenciadas, né? Mas a gente precisa desses olhares diferenciados. Porque o que acontece com a nossa população não acontece com determinadas outras populações por serem jovens héteros, por serem, né, famílias heterossexuais, né? Então, assim, a gente precisa dessas leis serem mais... que penalizem mais, né? Que ampare mais quem sofre. Essa questão, discriminou, tem que pagar, né? Cometeu uma violência, tem que pagar. Então, assim, eu costumo falar para as pessoas, se eu tivesse errado, eu também ia aceitar a minha punição, porque eu errei, né? Exato. Eu tinha errado, mas eu não fui, né, o agressor, eu sou a vítima.
Então não adianta querer me colocar no lugar. Porque geralmente quem né? bate não sofre, só sofre quem apanha. Exatamente. É o ditado mais certo que tem. Exatamente. Então esses são exemplos que a gente, né, fala porque a gente não quer que aconteça com outras pessoas do nosso meio, né? Eu não estou fazendo isso para me autopromover, mas eu estou fazendo isso como uma obrigação por hoje representar, né, uma associação, a primeira associação do estado de Roraima, que é o Grupo Diversidade, por ser psicólogo e não ter vergonha de ser psicólogo, né? Sou roraimense, né? Sou macuxi com muito orgulho, né? E também, né, a gente precisa ampliar essas discussões para que a gente possa adequar questões que não são suficientes para a gente. Então, a gente tem que cobrar quem? Os poderes, né? Os políticos que fazem nossas leis, né? Que estão aí, ganham muitíssimo bem para cuidar das nossas demandas, né? E aí a gente está aqui para dizer, enquanto não houver essas políticas públicas sendo respeitadas, nós não vamos nos calar diante de atrocidade, diante de preconceito, diante de racismo, diante de todo esse processo no estado de Roraima e no Brasil. Exatamente. E falando da ampliação da lei, ela está aí para acolher. A gente espera que não precise, mas se precisar, dizer que estão bem acolhidos agora, bem recebidos. E esse olhar voltado aí que estava precisando, né? Sempre foram certeza. buscar por ajuda, mas agora com a ampliação da Lei Maria da Penha voltada para os casais transgênicos, para as mulheres e para esse enfrentamento que é um absurdo dessa violência doméstica que sempre aumenta. Infelizmente, os dados são alarmantes. São alarmantes, é verdade. Há 2 semanas eu fui dar uma palestra na Companhia de Água e Esgoto de Roraima, né, para os colaboradores, sobre violência, sabe? Eram diversas violências cometidas na sociedade. E aí entrou a questão da violência doméstica, entrou a questão do racismo, da intolerância religiosa. São violências que a gente vivencia no dia a dia, no nosso dia a dia, né? E aí a gente fica ainda observando aquelas pessoas que a gente sabe que eles fazem, né? E quando você se depara com essas palestras, essas rodas de conversa sobre esses temas, como eles ficam impactados, né? As pessoas, e a gente faz a leitura ali rapidamente naqueles olhinhos e a gente vê o quanto, né, eles estão ainda carregando essas sequelas de culpas, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ampliar cada dia mais, a gente precisa expandir, né, esse processo, mais campanhas contra a violência. Todo mês é uma cor? Sim, todo mês é uma cor, né? Se for para ampliar, né, e trazer esse mais processo de uma sociedade mais justa, mais igualitária, vamos ampliar, vamos colorir, vamos deixar todo mundo ensinar ciente a respeitar, né, da sua responsabilidade, né? Que seja um exemplo, né? E você começa a fazer isso dentro de casa. Aí as pessoas perguntam assim, meu filho não é preconceituoso. Como ele não é preconceituoso se ele ouve o pai, né, discriminando alguém, falando mal dos povos originários, falando mal dos LGBT, falando, né, discriminando esse povo, né, falando dos povos ciganos, falando de quem é de candomblé, de quem não é. Então, assim, você traz isso de casa. Infelizmente, você aprende isso dentro de casa, dentro da escola, como nós falamos do bullying, né, que as pessoas ainda cometem essa violência séria com as crianças e adolescentes em formação. Então a gente precisa também sempre estar trabalhando todo esse processo dentro da sociedade como um todo. Com certeza. Sebastião, nossa conversa está muito informativa, muito gostosa, muito ampla, mas para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí sua mensagem final para todos que estão nos ouvindo. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Rádio da Defensoria Pública, né, do Estado de Roraima. Foi nossa parceira em 2024 na Parada do Orgulho LGBT,
vamos estar reforçando de novo a carreta itinerante esse ano, né? Assim eu espero, a dizer que esse processo da Defensoria, né, aberta para todos, né, tem surtido um efeito muito grande de políticas públicas e direitos humanos sendo respeitados. E é através desse olhar diferenciado que a gente quer que todos sejam vistos, todos sejam respeitados, que tenha casamento para casais héteros de baixa renda, que tenha casamento, né, para casais LGBT, que tenha atendimento para todas aquelas pessoas que moram desde o Baixo Rio Branco até quem mora aqui na periferia, né? Então, essa mensagem da inclusão e do respeito ao próximo que eu quero deixar aqui hoje com a Defensoria Pública é parabenizar esse processo, né? Tão construído tão devagar, porque a gente sabe que a gente está pisando, né, em determinadas questões mas sempre amparando a todos. Exatamente. Né? E a gente sabe que esse processo não é fácil, né? E receber, né, os aplausos, mas receber também as porradas, nós temos que estar juntos, né? Então temos que levantar sempre a cabeça e dizer que nós estamos fazendo o caminho, galgando o caminho certo. E aí a mensagem é de respeito, menos intolerância, né? Respeito à diversidade sexual, respeito às religiões de matriz afro-africana, matriz religiosa africana, e respeito aos povos originários do nosso estado, né? E que também nós possamos ter menos xenofobia nesse estado, aonde nós temos uma parcela grandiosa de imigrantes trabalhando, dando a vida, né? Já que nos seus países não está dando certo, mas eles estão aqui, nós estamos acolhendo. E que se faça esse campo profissional, uma disputa sendo respeitada e que não haja guerra, e sim paz, e há espaço para todos. E igualdade, né? E igualdade. Muito gostosa a nossa conversa. Nós conversamos com o Sebastião Diniz, psicólogo. Nós falamos sobre várias coisas, principalmente o papel do psicólogo na proteção aí da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos, e entramos aí em várias áreas aí, outras áreas. Como exemplo, como ajuda. Para você que nos ouviu até agora, meu muito obrigada, tá? Você pode acompanhar os nossos conteúdos pelo YouTube, Deezer e Spotify. E muito obrigada, Sebastião. Obrigada. Seja sempre Adriana. Muito bem-vindo aqui no Entrevistas DPE. Obrigado a você. Nós vamos ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE. Até a próxima. Tchau, tchau.